Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo para abordar qual o teste que nós devemos fazer no momento em que a gente desenvolve uma síndrome gripal e qual é o período de isolamento ideal para que a gente possa nos proteger e proteger as outras pessoas. Primeira coisa que eu quero falar é que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia e a única arma que a gente dispõe nesse momento é a arma do isolamento. Então, nunca foi tão importante esse isolamento e essa proteção das pessoas que a gente ama. Só hoje nós tivemos no Brasil 2.300 óbitos confirmados. E isso é muito grave, isso é muito triste, isso traz muita angústia pra gente que está trabalhando desde o início com essa doença, que a gente está aí tentando defender as pessoas que a gente ama e cuidar do próximo. Isso é muito triste. Enfim, então, o motivo desse vídeo é esse. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês algumas informações, porque nós temos visto um aumento muito grande do número de casos e as pessoas têm ficado com muitas dúvidas em qual teste que eles devem fazer, em que momento isso deve ser feito, quanto tempo eu mantenho isolamento social. Para começar, eu queria dizer para vocês que muito da confusão acontece porque as pessoas não entendem que a doença tem um período de incubação. O que é isso, doutora? Bom, toda doença, para que ela possa se manifestar no nosso corpo e causar sintomas, ela pode demorar um tempo. No caso específico do coronavírus, esse tempo é de 2 a 14 dias, com uma média de 5 dias. Isso significa que, a partir do momento em que eu tive contato com alguém sabidamente positivo, de forma desprotegida, sem usar máscara, por cerca de 10 a 15 minutos e a menos de 2 metros dela, eu sou considerado um contactante próximo e eu tenho um risco muito maior de desenvolver a doença. Mas isso pode demorar até 5 dias para que eu possa começar a ter sintomas. Na realidade, até 14 dias, com uma média de 5 dias. Por isso que a gente fala que as pessoas que tiveram contato com outras sabidamente positivas devem permanecer em isolamento social por 14 dias, naquela expectativa, né, entre aspas, porque a gente não quer que a pessoa fique doente, de começar a desenvolver algum sintoma. Tá certo. Então, caso a pessoa, nesse período de 14 dias, ela desenvolva algum sintoma, quando é que eu vou fazer um teste? Bom, o teste deve ser feito de forma ideal no 5º dia de sintomas, mas a gente já pode coletar amostras a partir do 3º dia, tá? Então, isso que é muito importante que isso fique claro, porque o exame ele deve ser feito a partir do início dos sintomas e não a partir do contato com alguém, tá? A partir do contato, a gente deve manter o isolamento e a partir dos sintomas, idealmente no 5º dia, a gente vai fazer a coleta do exame, que nós vamos falar daqui um pouquinho qual seria o ideal. Quando a pessoa já tem sintomas, o isolamento é um pouco diferente, não é mais aqueles 14 dias da pessoa assintomática. O isolamento é recomendado por 10 dias, desde que essa pessoa não tenha mais febre há pelo menos 24 horas, sem uso de nenhum antitérmico, que seria paracetamol ou dipirona, e que ela também não tenha mais nenhum sintoma que faça com que a gente pense que ela ainda está em processo de doença. Isso é para as pessoas sintomáticas e sintomáticas leves, porque nos pacientes que desenvolveram doenças mais graves, esse período de isolamento ele deve ser feito por um tempo maior, tá? Mas como a pessoa vai estar assistida por um médico, ele vai explicar direitinho e essa é uma média de 20 dias, nos casos de doenças mais graves de internação. Então, quanto ao isolamento, eu espero que tenha ficado clara essa diferença. A pessoa que não tem sintomas, ela vai ficar isolada 14 dias, porque é o período de incubação. E nas pessoas que desenvolveram sintomas, é no mínimo 10 dias, desde que não tenha febre e não tenha mais nenhum outro sintoma, que é o período em que ela está transmitindo a doença. Tá. E doutora, agora qual é o teste que eu tenho que fazer? Nós temos vários testes disponíveis, né? E aí existem testes que são feitos em farmácia. Isso está gerando uma grande dúvida nas pessoas, que muitos, às vezes, no desespero, na angústia que a gente sabe que existe, vai numa farmácia, passa em algum desses drive-thru e aí acaba fazendo um teste que muitas vezes não é o indicado e fora do momento ideal para ser coletado.
Então, os nossos testes, eles devem ser coletados diante de sintomas de doença. O teste padrão ouro é o RT-PCR. Ele é um exame que a gente colhe a partir de secreção. Então, você usa um cotonete para tirar a secreção tanto do nariz quanto da garganta, né? Alguns testes tiram só do nariz. E ele demora um certo tempo para ficar pronto. Tem laboratórios que demoram aí 2, 3 dias, né? Então, não é um teste que sai na hora, mas ele é o teste considerado padrão ouro para detecção da doença. Uma vez que ele dá positivo, a gente confirma a presença de coronavírus. Esse teste deve ser coletado a partir do 3º dia, tá? E de forma ideal no 5º dia, como eu disse anteriormente, para que nós possamos evitar os falsos negativos, porque a pessoa às vezes sai de forma desesperada e coleta um teste assim que soube que teve contato com alguém positivo, e ela pode ainda estar naquele período em que a doença não está presente no corpo dela, que não tem a quantidade de vírus que vai ser detectada pelo método. Daí o grande número de casos de pessoas que têm essa falsa impressão de não estarem doentes e acabam continuando essa cadeia de transmissão, né, que está causando todo essa tragédia que a gente está presenciando. Outro teste que também é muito frequente, principalmente aqui em Goiânia, porque a prefeitura disponibilizou, é aquele teste de antígeno. Ele é um teste rápido que também é coletado através de secreção do nariz e da garganta. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem ele com o RT-PCR, que é nosso padrão ouro. E ele também deve ser coletado para manter uma sensibilidade grande a partir do 3º dia de sintomas. A prefeitura, ela faz esse teste de forma aleatória por um monte de locais, porque nós temos os casos assintomáticos e detecta em muitas pessoas, porque muitas pessoas já estão naquele período de transmissão do vírus, mas estão completamente sem sintomas. Mas para pessoas que tiveram contato, ele não é o exame ideal a ser feito, porque ele pode dar mais falsos negativos, tá certo? Então, por isso que a gente não recomenda. Uma vez que teve o contato, o exame a ser feito é o RT-PCR, tá? Além desses 2 testes, que são os testes que a gente tem, assim, vamos dizer, os melhores que tem, né, para detecção da doença no momento certo, tem as sorologias. As sorologias podem ser realizadas tanto com testes rápidos, quanto retirando sangue. E essa retirada de sangue, feita em laboratórios, ela detecta exatamente a quantidade, né? No teste rápido a gente só tem um positivo e negativo, e no testes sorológicos realizados em laboratórios, a gente tem uma dosagem específica das imunoglobulinas, que são proteínas de defesa, são produzidas pelo nosso corpo. Da mesma forma, nós demoramos um certo tempo para poder começar a produzir essas proteínas. No início, o nosso corpo produz uma proteína, que é a IgM, e mais para o final da doença, nós temos a produção da IgG. Ela começa a ser produzida somente a partir de 14 dias. Então, não é um teste que a gente deve fazer para detecção de doença. Nem o IgM positivo, nem o IgG devem ser usados para detecção de doença, tá certo? Então, essa confusão, ela precisa acabar, porque isso gera muitas dificuldades, tanto no tratamento, né, no acompanhamento da pessoa que está doente, e causa muita insegurança. Então, nós temos algumas possibilidades que eu quero revisar aqui com vocês de forma rápida. Nós temos as pessoas, eu vou até dar uma coladinha aqui, porque eu anotei para ficar bem claro. Nós temos as pessoas que não apresentam sintomas. Essas pessoas que não apresentam sintomas, elas devem ficar isoladas por 14 dias, respeitando o período de incubação, que é o momento em que a doença pode aparecer no seu corpo, que você pode começar a apresentar sintomas. Uma outra situação é que a pessoa fez um teste aleatório, ela não tem sintoma nenhum e mesmo assim ele veio positivo. Diante desse quadro, o isolamento vai ser por 10 dias, desde que essa pessoa, como ela é assintomática, ela esteja, afebril e não tenha nenhum outro sintoma que faça que a gente pense que ela ainda está transmitindo a doença. Mas, doutora, eu tive contato com alguém positivo e eu quero fazer um teste, eu não aguento esperar 14 dias. Qual é o momento que a gente tem que fazer esse teste? Bom, aí nós temos que fazer uma conta que é um pouco
Não é um chute, porque a gente tem uma ideia, mais ou menos, do período de incubação e do aparecimento dos sintomas, mas a gente precisa ter uma cautela, porque a gente deve contar aí essa média de 5 dias, né, que é o período de incubação, na grande maioria dos casos, mais alguns dias para que a pessoa possa começar a transmitir o vírus, que coincidiria lá a partir do 3º dia de replicação ali de forma mais intensa no nosso corpo do vírus. Então, se você quer fazer um teste depois de um contato, você tem que estar no mínimo a 7 dias desse contato. Não adianta você fazer imediatamente, não adianta fazer com 2, 3 dias. Se você detectar antes a presença do vírus, que bom, mas se ele for negativo, a gente não vai poder confirmar para você que você não tem a doença. Então, eu acho que não é conveniente fazer esse teste, tá? Outra coisa que pode acontecer, então, são os pacientes sintomáticos. Uma vez que o paciente tem sintomas, a gente vai aguardar, de forma ideal, o 5º dia de sintomas, né? Lógico que isso a gente vai avaliar cada caso clínico, a evolução desse paciente, porque o diagnóstico, ele não depende só desse exame. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. O diagnóstico de COVID, ele também é clínico. Nós temos alterações laboratoriais, nós temos alterações nos exames de imagem, na tomografia, que ela deve ser solicitada principalmente nos pacientes de risco e que tenham sintomas respiratórios, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que faz com que a gente tenha o diagnóstico da doença. Mas, de forma ideal, esse teste deve ser colhido a partir do 3º dia de sintomas, idealmente no 5º, tá certo? Então, e esse isolamento dessa pessoa, como eu disse antes, ele é diferente da pessoa que não desenvolveu sintoma nenhum e teve só contato, porque a pessoa está doente. Diante da doença, nos casos leves, 10 dias de isolamento ou sem febre ou sem sintoma nenhum. Eu espero, gente, assim, é muita informação, eu sei que é difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui para fornecer a informação para vocês, tentando ser o mais claro e objetivo possível. A gente sabe que são muitas informações técnicas que muitos de vocês não têm contato, né, com esse universo, por mais que a gente já venha falando isso há muito tempo, isso é difícil. Então, tenha um médico de confiança, pergunte para essa pessoa, ele vai te orientar a uma consulta ou a realização do exame no momento certo, para que a gente possa combater essa doença tão triste que tá assim nos afetando emocionalmente, tá nos afastando das pessoas que a gente ama, mas essa é a única arma que nós dispomos e ela é uma arma efetiva, ela vai impedir a propagação da doença. A vacina, ela é muito importante, inclusive a gente tem que tomar essa vacina quando cada um tiver incluído no grupo, né, disponibilizado na sua cidade, e é muito importante que a gente saiba que nós não temos tratamento eficaz para a doença, não existem estudos que comprovam, nem medicações preventivas, nem medicações durante o curso da doença que vão impedir que essa doença desenvolva de uma forma grave. Nós estamos dependendo quase que exclusivamente das nossas defesas. Então, se cuidem, tá? Respeitem o distanciamento social, porque essa é a maior prova de amor que você pode dar para as pessoas que estão ao seu lado, para a sua família. A gente sabe que isso é muito doído. Eu, agora, dia 17, eu vou completar 1 ano que eu não entro na casa dos meus pais. Tem 1 ano que eu não dou um abraço na minha mãe, tem 1 ano que eu não dou um abraço no meu pai, sabe? Eu não encontro os meus irmãos sem distanciamento. Nós somos 5. E nós não nos encontramos sem máscaras, a gente não aglomerou em nenhum momento dessa pandemia. E graças a Deus, Deus tem nos permitido que essa doença não nos afligisse nesse momento. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ficando doentes. Então, a nossa maior arma é o isolamento social. Então, eu venho fazer esse apelo para vocês, que nós estamos aqui para ajudar, para poder informar, mas que a gente precisa contar com a colaboração de vocês, porque se nós não tivermos uma mudança de posicionamento, essa doença vai nos vencer. E a gente não quer que isso aconteça, tá certo? Olha, um beijo muito especial para vocês e qualquer dúvida,
pode perguntar, a gente tá disponível. Cada caso é muito individual, mas a gente pode fazer a melhor orientação, indicar uma consulta médica e a gente tá aí para isso, tá certo? Um beijo especial para vocês e se Deus quiser nós vamos vencer isso. Tchau!